Você sabe qual é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta na vida? Eu sei que você vai me dizer que é lidar com pessoas. Sim, não é fácil a gente querer expressar sentimentos, expressar as emoções, fazer o outro compreender aquilo que a gente gosta, aquilo que nos faz mal e ainda assim saber compreender o que o outro está querendo nos dizer. Essa transmissão só acontece através da verbalização, pelas palavras. Por telepatia, isso não é possível. Pelo menos ainda não. E eu acredito que jamais será. Porque só tem acesso ao nosso pensamento quem nos criou. Nem mesmo o inimigo das almas consegue saber aquilo que a gente pensa. Então, a gente tem que batalhar para nossa comunicação ser eficaz. E você está no lugar certo. Eu sou Náshia Lacerda, especialista em relacionamentos, e hoje eu vou te mostrar quais eram as técnicas que o maior comunicador que já existiu usou quando veio até essa terra. Sim, o que é que Jesus Cristo tinha de tão especial na comunicação que multidões conseguiam entender aquilo que ele queria transmitir? Não é segredo de ninguém que Jesus gostava de usar exemplos. Sim, Jesus contava histórias, Jesus ilustrava através de parábolas. E qual será que era a intenção quando ele fazia isso? Jesus se preocupava com a comunicação. Ele queria que a gente entendesse, que a gente compreendesse e pudesse aplicar isso na nossa vida. Foi por isso que ele usou parábolas, por exemplo, como do filho pródigo, o joio do trigo, as 10 virgens, a ovelha perdida, e todas elas são facilmente lembradas até hoje. E a gente aplica da mesma forma. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, o que ela quer nos transmitir? O que Jesus quis dizer com isso? Que nós devemos ser prudentes, que nós devemos estar alertas para a vinda do noivo, preparadas na nossa vida para receber. E não como as nécias, as desprevenidas, as loucas, como a Bíblia diz. Então Jesus, ele era cuidadoso com as suas palavras e ainda mais, facilitava o entendimento de cada um que estava ali para receber a mensagem. De que serve o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? De quem é essa frase? De Jesus. Está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 26. Será que Jesus tinha dúvida de qual seria a resposta? Não. Ele sabia exatamente o que as pessoas iriam pensar e responder. Mas então por que ele usava as indagações? Por que Jesus questionava? Por que sempre tinha um ponto de interrogação? Em várias outras passagens a gente encontra Jesus perguntando para as pessoas. Porque ele queria levar a uma autorreflexão, que ela mesma refletisse. Porque quando a gente provoca isso no outro, fica um aprendizado muito grande. Porque veio de si próprio. Fui eu que busquei. A minha autoconsciência é que me disse. Veja, Jesus tinha todo esse cuidado com as palavras. Intencionalmente. Não foi por acaso que ele deixou esse exemplo para nós. Você sabia que Jesus trabalhou o elogio na comunicação? Sim, mas eu quero te mostrar como é que ele fez isso. Jesus não foi abrangente, Jesus foi específico ao elogiar. Veja, uma das pessoas que ele elogiou foi a mulher que derramou perfume nos seus pés. Mas ele não disse que ela era uma pessoa extraordinária, ele disse que o ato era para ser valorizado. Ele foi específico na situação. E ele elogiou também a fé do centurião. Tanto é que ele o abençoou e curou o seu servo. A fé naquele momento. Ele não disse, você é uma pessoa de fé. Não, ele foi de fé naquela situação que estava acontecendo ali. E depois, Jesus elogiou a viúva, que deu tudo o que tinha. Ela foi generosa. Mas Jesus não disse, você é generosa. Não, ele falou da situação. Nesse momento, tudo que tinha, você doou. Veja como ele mostra muito nessa forma. Jesus nos educa com os seus exemplos. Só que a gente precisa parar, olhar, meditar e entender as formas que Jesus usava de comunicação. É por isso que nós temos inteligência. É para aplicar. Veja, Jesus tinha 3 formas. A primeira, ele usou exemplos.
parábolas, depois ele questionava, ele fazia as pessoas refletirem por elas mesmas, encontrar uma resposta, porque isso facilitava a memorização. E depois Jesus elogiava a atitude, porque Jesus não queria que as pessoas ficassem achando que elas sempre teriam que fazer isso. Porque ela foi elogiada, então agora eu sempre tenho que ser generosa. Não, Jesus não queria dar fardo nem peso para ninguém. Jesus simplesmente elogiou aquela situação. E a gente pode aprender muito com isso. A gente não precisa generalizar o elogio, do tipo assim, nossa, como você é inteligente. Não, você valoriza a ideia que a pessoa te trouxe naquele momento. Olha, foi muito importante a sua ideia. Foi de grande relevância. Me senti segura quando eu transmiti para você o que eu precisava e você trouxe uma ideia enriquecedora para minha vida. Veja como é diferente. Como a pessoa não fica com aquele fardo, nossa, eu sempre tenho que ser inteligente, então, já que ele me chamou de inteligente. Foi isso que Jesus quis mostrar quando ele se comunicou elogiando as pessoas. Quando a gente começa a estudar sobre o modelo de comunicação que Jesus aplicou quando esteve nessa terra, a gente entende que ele sempre esteve muito presente, paciente, disponível, com compaixão e amor. Se você seguir esses passos, você não vai ter mais medo. Pelo contrário, você vai ter coragem para falar. Você não vai ter medo de magoar ninguém, porque essa não vai ser a sua intenção. Você vai estar disponível para o outro e paciente para se explicar até que o outro compreenda a mensagem. Jesus não falou sozinho. Ele interagia com as multidões e deixava as pessoas à vontade para perguntar aquilo que elas queriam saber. E Jesus ia explicando. Em muitos momentos, ele usou as perguntas, ele usou os exemplos, ele afirmou, ele mostrou com aquilo que ele mesmo fazia, mas Jesus jamais tentou controlar aquilo que as pessoas iriam sentir, pensar, se elas iriam se agradar ou não. E é isso que nós devemos fazer. Muitas vezes a gente vai tenso para uma comunicação, porque a gente está preocupado, achando que o outro não vai entender nada, ou achando que vai gerar uma briga, uma discussão, uma perda para a gente. Mas quando você vai com o planejamento certo na sua comunicação, você não precisa ter esse medo, porque você não vai ter essa intenção de constranger e machucar ninguém, assim como Jesus fazia. Não entre numa conversa achando que você está certa e que o outro está errado. Esteja disposta a mudar de ideia. Seja humilde. Jesus, quando esteve aqui, foi humilde nas comunicações. Para as massas, para as multidões, ele mostrava a sua humildade quando ouvia o que o outro tinha a dizer. Nós temos que estar abertos a mudar de ideia. Você não está sempre certa. Coloque isso para você, entenda isso. Porque muitas vezes o nosso maior erro é esse. Eu tô certa, eu sei o jeito que tem que ser feito, tá definido a forma que vai acontecer, e aí eu vou para tentar fazer o outro entender o que eu quero e convencê-lo que ele está errado no modo de pensar. Então, se for para conversar assim, nem vai, porque a chance disso virar uma disputa e uma competição é muito grande. Se você realmente quiser gerar uma conexão com o outro, esteja aberta a entender que você estava errada e que tem um outro jeito melhor de ser feito. Vá com o coração aberto e com a humildade exalando dos seus poros. Evite salientar os pontos negativos que o outro causa em você. Por exemplo, não fale que o outro desperta sentimentos ruins em você. Diga que a situação faz com que você se sinta assim ou assado. Vou explicar melhor. Quando você diz ao outro, você sempre me deixa falando sozinha. Mostre a situação que acontece e como você se sente diante dela. Olha, quando eu falo com você, eu sinto que você precisa olhar nos meus olhos para que eu me sinta ouvida. Quando eu estou falando e você está fazendo qualquer outra coisa, é como se eu fosse invisível. Entende como você falou de outro jeito, mas você usou a situação e não a pessoa dele? Para que você não faça o outro se sentir um erro. Se ele sentir que é falho, que ele nunca acerta, que ele causa em você um mal-estar, ele vai fechar a comunicação ou vai tentar se defender e vocês não vão chegar a lugar nenhum.
Um outro grande exemplo que Jesus nos deu e que eu não posso deixar de mencionar foi quando ele absolveu, perdoou, libertou Maria Madalena. E ainda disse para todos que estavam lá que aquele que não tivesse errado poderia então apedrejar aquela mulher que estava condenada à morte. Jesus poderia ter segurado nos braços daquela mulher e dito muita coisa para ela. Podia ter dado uma lição de moral, podia ter feito um sermão, mas Jesus falou muito pouco. Vai e não peca mais, segue sua vida. Às vezes, quando o outro erra e vem até nós, e às vezes num gesto de grandeza, ele nos pede desculpa, ou ele demonstra que quer fazer as pazes, que quer se juntar de novo, porque está arrependido, é aí que a gente se aproveita. Porque a gente se sente o poderoso, o dono da razão. E é nesse momento que a gente falha mais do que ele. Porque a gente quer mostrar que realmente ele falhou. E eu começo a trazer outros erros. Ou então eu digo, eu espero realmente que você não faça mais. Porque é a última vez. Um dia que a gente aprendeu que quando o outro está pedindo desculpa, é o momento para você crescer. É o momento para você se aproveitar da situação e deixar o outro tão constrangido diante disso que a possibilidade dele falhar de novo é maior do que a de acertar. Agora vem cá, você que é cristão, eu quero que você pense comigo. Jesus deixou tantos exemplos para você aplicar na sua vida. Se você usar os seus recursos e o conhecimento da palavra, você jamais vai achar que saiu de uma discussão de alma lavada e deixou o outro cheio de culpa, ganhou o round. Você vai entender que quando isso acontecer, você perdeu uma grande oportunidade de evoluir como pessoa e proporcionar ao outro crescimento através da comunicação e ao seu lado.